a pessoa consegue responder as questões, se ela tem autonomia. Então, a gente parar, ver, entender e respeitar e acolher. Isso que é um pouco de acolhimento. Estamos chegando aí ao final do nosso painel, e aí eu queria pedir para cada uma de vocês que, nesse processo de finalização, pudessem falar em 2 minutinhos uma última mensagem e dar uma dica. Por onde começa? Eu não sei por onde começar. Começa por onde? Gabi? Bom, pessoal, eu sempre digo que muitas pessoas acabam sendo preconceituosas não por uma maldade intrínseca, mas sim por falta de informação. Por esse motivo, eu acredito que o conhecimento é uma das grandes e uma das principais ferramentas no combate ao preconceito e no combate à intolerância. Então, um compromisso que a gente precisa assumir hoje, em alguma medida, é de buscar entender mais sobre esses assuntos, né? Não só sobre inclusão corporativa de maneira geral, mas sobre as diversidades em si, né? Sobre o movimento negro, sobre o movimento de pessoas com deficiência, sobre o movimento LGBT. E qual que é uma maneira muito fácil de fazer isso? É a gente seguir pessoas influenciadoras nas redes sociais que fazem parte desses grupos subrepresentados. E aí, é muito simples. Quando vocês chegarem em casa, ou até mesmo agora, podem digitar lá no Google influenciadores trans para seguir no Instagram, influenciadores negros para seguir no TikTok, né? Há vários canais no YouTube que falam sobre isso, há séries na Netflix que a gente pode consumir também, né? Sobre o movimento LGBT, sobre o movimento de mulheres. Então, nesse sentido, eu trago até, talvez, uma dica. Há conteúdos incríveis aqui criados pelas palestrantes aqui que estão conosco. E quem quiser me seguir também pode procurar no Instagram por @gabriela.aug. Quem fizer algum story também pode me marcar, pode marcar a galera que está aqui, @gabriela.aug no Instagram. No LinkedIn é só procurarem por Gabriela Augusto. Eu tenho me dedicado muito a isso, a produzir conteúdo, a, de alguma forma, multiplicar informação sobre esse tema. Porque, por meio dessa ferramenta, a gente vai conseguir construir um mundo mais justo e mais igualitário. Nath? Olha, acho que concordo com tudo que a Gabi disse. Acho que mais que complementando a fala dela, eu acho que eu traria só um ponto com relação a esse processo de jornada de se tornar uma pessoa aliada, né, com relação a todas essas temáticas LGBT, pessoas com deficiência, gênero, raça e tudo mais, é que eu gosto sempre de dizer que eu não busco muito culpados, assim, eu busco autorresponsabilidade, autorresponsabilização, mais do que delegar sentenças ou apontar dedo para alguém quando uma pessoa tem uma fala que, em alguns casos, é transfóbica e eu vou lá e pontuo para a pessoa porque daquela falando isso é legal. Eu busco, né, nesse processo de que a pessoa busque conhecimento, se informe, questione por que os ambientes que ela frequenta não têm pessoas diferentes dela ou pessoas que fazem parte desses grupos subrepresentados dentro da sociedade. Então, a gente se autorresponsabilizar. Acho que a gente já entendeu que essas questões são estruturais, mas a gente precisa entender que a gente é que faz a estrutura continuar funcionando de pé. Então, é preciso, sim, que a gente entenda que a gente está dentro desse contexto estrutural de reproduzir essas falas, esses comportamentos, essas exclusões, mas a gente precisa também trazer para o campo do individual a autorresponsabilização no sentido de eu estou contribuindo com a manutenção dessa estrutura, então seguir essas pessoas, consumir esse tipo de conteúdo, conviver com essas pessoas, consumir o que essas pessoas produzem, não só em termos de conteúdo, mas em termos de negócios. Então, acho que o meu recado seria muito nesse sentido da autorresponsabilização com relação a todas essas questões de preconceito estrutural e tudo mais. O Sérgio perguntou por onde começar, né? A gente começa falando o óbvio. E o óbvio, muitas vezes, é dizer: aqui você pode ser quem você é, aqui tem espaço para você, nos indique outros profissionais que você conheça, estamos construindo um ambiente seguro, participe dos nossos eventos relativos à diversidade e inclusão. Você aqui é bem recebido e pode ser quem você é. Então, muitas vezes é preciso dizer apenas o óbvio, e esse já é um bom começo. E também ouvir, escutar. Se a gente ouve, a gente vai saber que uma pessoa com deficiência não consegue
trancar o trinco do banheiro. A gente vai saber que tem uma mulher na equipe que sofreu violência doméstica em algum momento da vida dela. A gente vai saber que tem um pai que tem 5 filhos e isso significa muito para a entrega profissional dele, né? Pode mudar a entrega profissional dele. Então é preciso ouvir. E a partir desse momento que a gente se abre para ouvir, para essa escuta ativa, a gente coleta dados. A gente fala tanto em dados, né? Essa escuta traz dados para que a gente possa cada vez mais construir esse ambiente inclusivo. Então, nesse aspecto, as lideranças têm um papel fundamental de exercer essa escuta ativa, de transformar isso em dados e de transformar isso em ação, que pode impactar muitas outras pessoas dentro da companhia e impactar, consequentemente, a sociedade. E a gente ouvindo, a gente sempre aprende também. Obrigada. Eu gostaria de fazer um convite a todas as pessoas que estão aqui a pensarem em ser pessoas aliadas à diversidade. Porque nem todo mundo faz parte do mesmo recorte ou dos mesmos atravessamentos. Eu sou uma mulher preta, cis, não sou uma mulher com deficiência, por exemplo, mas eu posso ser uma super pessoa aliada à causa das pessoas com deficiência. Passei a ser, quando eu tinha 14 anos, a minha mãe sofreu um acidente e ficou paraplégica. E a partir desse momento eu comecei a fazer parte de um outro universo. E a gente vive numa sociedade em que as pessoas ditas normais ainda são as pessoas perfeitas ou que estão dentro de alguma caixa. E quando nós somos aliados à causa da diversidade, a gente está ajudando a propagar essa cultura. Hoje, depois de 40 anos, também primeiro momento que eu tenho a oportunidade de conviver com pessoas trans e entender um pouco mais desse universo que até então, para mim, era um pouco desconhecido. Faço parte da causa das mulheres. E como que a gente é uma pessoa aliada? Corrigindo o amiguinho que traz ali alguma fala racista, alguma fala homofóbica, porque a pessoa pode ser que ela não te escute naquele momento, mas ela vai parar para refletir. Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Bom, primeiramente eu quero agradecer a BRH, em nome da presidente, Lúcia Madeira, a Fernanda que está aqui, pela oportunidade. E, em segundo lugar, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande fazer parte dessa mesa com essas mulheres e esse moderador que é o Sérgio, fantástico. E o meu recado é muito simples. Vocês sabem qual que é o elemento principal para que a inclusão aconteça? É o amor. Em qualquer decisão que vocês venham a tomar, plante o amor. Abrace o seu colega do seu lado e diga para ele o quanto ele é importante. Olhe no olho. É assim que nós vamos ser os beija-flores que o Sérgio disse, e nós vamos mudar a nossa sociedade e transformar todas as diversidades com um olhar onde as diferenças não farão parte mais do critério número 1 de abordagem. Viva a diversidade, viva a inclusão. Bem, gente, a gente tem tempo para uma pergunta. Quem tem aquela pergunta bombástica, polêmica para... Tem uma pergunta. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Tainá Braga, eu sou de uma consultoria de voluntariado corporativo. A gente oferece voluntariado, enfim, chama Making the Difference. E a minha pergunta é que, quando acontece, pegando um pouco a deixa, assim, eu vejo muito acontecer uma situação comigo, só para me apresentar, eu sou branca, cis, enfim, sou uma mulher. E uma vez eu tive uma fala falando sobre pessoas em comparação sotaque paulista com Rio de Janeiro. Coisa, né, que eu considero, sim, né, não
não era nada. Eu estava mostrando uma apresentação e falando, e aí eu tive a infelicidade de falar para a pessoa que era melhor ela neutralizar o sotaque dela, porque eu morei em São Paulo, eu sou carioca, eu morei em São Paulo um tempo, e eu via que os paulistas poderiam prestar mais atenção no sotaque dessa pessoa em vez da apresentação. E aí foi em vez, assim, o que aconteceu comigo, o que eu senti foi que aí que vem a questão polêmica, Serginho. Eu senti quase que um cancelamento meu, assim, as pessoas que estavam presentes naquela reunião meio que, assim, me bloquearam, assim, elas não queriam nem mais falar comigo. Tipo, eu não tinha nem, não poderia nem, eu nem entendi o que aconteceu, na verdade. Depois de uma semana que eu fui entender, e foi uma situação muito difícil para mim, porque eu não consegui me manifestar ali, pedir desculpa, entender. E eu até conversei com um amigo meu que é advogado trans, eu fiquei com medo até de ser processada. E aí ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou: Tainá, sua fala não te define. Foi uma fala que de repente não foi colocada da melhor forma possível, mas assim, eu conheço quem você é, o amor, assim, eu me senti muito acolhida por ele ali, sabe? Então, enfim, queria perguntar para vocês como que é essa questão do inverso, né? Quando a pessoa ela tem uma fala que não que até, né, você falou muito assim, você fala um pouquinho assim, não, como você ensina, mas é muito difícil, né? Entender como acolher o erro do outro, né? Posso responder, Tainá? Eu acho que a gente precisa olhar sempre o lado do outro, né? E é isso que a gente vai fazer aqui agora, olhando o seu lado. Isso é o que a gente chama de letramento. Precisa ser um movimento da pessoa, né? Todo mundo está o tempo inteiro aprendendo, e esse letramento precisa acontecer por uma iniciativa pessoal, na maioria das vezes. Eu vejo isso que aconteceu, pelo seu relato, é a mesma coisa de você falar para uma mulher: hoje você vai se comportar como um homem. Não vista vestido, não cruze as pernas, não faça movimentos que possam demonstrar que você é uma mulher cis, branca, com cabelo. É a mesma coisa. Então, assim, se colocar no lugar do outro para tentar sempre aprender com essas situações, né? E todo o objetivo da diversidade, todo o objetivo da cultura inclusiva nunca será separar. O objetivo sempre é trazer todo mundo para a mesma conversa, acolher, né? Então, aconteceu alguma coisa que foi um erro? Vamos falar sobre isso. Por que foi um erro? Por como o outro se sentiu, como eu também me senti errando, né? Eu acho que abrem outras conversas para que o tema da diversidade seja cada vez mais visto como um tema importante, não como desagregador. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer por ter trazido esse seu relato aqui. É um ato de coragem, de muita humildade, né? E nesse sentido eu diria que a gente precisa construir uma cultura de pontes e não de muros. Eu não acho que esse embate, né, de apontar dedos e falar: olha só, ela precisa ser cancelada, ela é uma pessoa horrível, eu não acho que isso é sustentável, sabe? Eu não acho que isso nos leva muito longe. Muito pelo contrário. Eu acredito que um caminho mais razoável seria a gente, de um lado, né, assumirmos uma postura ativa na busca por conhecimento. Então, poxa, sair daqui com essa coisa de vou aprender mais sobre o movimento negro, vou aprender mais sobre o movimento de pessoas com deficiência. Mas além dessa iniciativa pessoal, eu acho que existe um trabalho coletivo, né, no sentido de multiplicar essa informação. Então, quando a gente vê um colega falando, por exemplo, não se fala o travesti. Travesti, por ser uma figura feminina, a gente deve usar sempre pronomes femininos, né? Sempre a travesti. Então, na próxima vez que a gente ouvir um colega chamando alguém de o travesti, a gente pode falar: fulano, poxa, eu estava numa palestra lá no Rio de Janeiro e uma palestrante disse que a melhor forma é falar a travesti, não o travesti. Percebem? Às vezes uma colocação mais delicada, mais pedagógica, mais positiva,
ela conquista mais pessoas aqui para a nossa pauta do que um embate direto. Eu acredito muito nesse caminho. É muito importante lembrar que a gente corrige para educar, não para penalizar, né? Assim que a gente agrega, assim que nós trazemos aliados. E é nesse processo de construção coletiva que a gente promove a diversidade. Muito obrigado e aproveitem aí o resto da BRH, do RH Rio.